Se você dançar este samba, eu me caso com você, disse o milionário à empregada na frente de todos os seus convidados. As gargalhadas encheram o salão, mas quando ela deu o primeiro passo, o silêncio satisfez a alma daqueles que foram humilhados. O grande salão da mansão Menezes brilhava como se as estrelas tivessem descido do céu para pousar em cada lustre de cristal. E 200 convidados, vestidos com a elegância que só o dinheiro antigo pode comprar, seguravam taças de champanhe enquanto suas risadas ecoavam contra os tetos abobadados. Era a celebração do 65º aniversário de Augusto Menezes, o homem mais poderoso do estado, dono de um império de hotéis que se estendia por 3 países. Mas entre todo aquele brilho, havia alguém que não pertencia àquele mundo. Camila Azevedo caminhava entre os convidados com uma bandeja de prata, servindo canapés com movimentos precisos e silenciosos. Ela havia aprendido há muito tempo que a melhor forma de sobreviver naquela casa era se tornar invisível, não olhar nos olhos, não falar a menos que lhe perguntassem, não existir além de sua função. Trabalhava na mansão desde que era adolescente, quando sua avó Maria havia falecido e ela ficou completamente sozinha no mundo. Sem família, sem dinheiro, sem opções. A senhora Helena Menezes a havia contratado por uma razão que Camila nunca entendeu totalmente, mas que sempre agradeceu em silêncio. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Havia uma tensão no ar que Camila não conseguia explicar. Os convidados murmuravam mais do que o usual, lançando olhares para onde estava Augusto Menezes, que bebia uísque no centro de um círculo de bajuladores. Seu rosto estava avermelhado não apenas pelo álcool, mas por algo mais. Algo que Camila reconhecia muito bem depois de anos observando-o: o desejo de humilhar. Atenção, atenção! A voz de Augusto cortou a música e as conversas. O silêncio caiu sobre o salão como uma cortina pesada. Camila parou perto de uma coluna, segurando sua bandeja, tentando se fundir com as sombras, mas algo em seu interior lhe dizia que naquela noite ela não conseguiria se esconder. Augusto subiu os 3 degraus que levavam ao pequeno palco onde a orquestra havia estado tocando. O maestro Luciano Alves, um homem de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que havia sido contratado especialmente para a ocasião, cedeu-lhe o espaço com uma reverência cortês, mas fria. Meus queridos amigos, começou Augusto, sua voz ressoando com a autoridade de quem nunca ouviu a palavra não. Esta noite é especial. Não apenas porque celebro mais um ano de vida, mas porque quero compartilhar com vocês uma pequena diversão. As risadas antecipadas de alguns convidados fizeram o estômago de Camila encolher. Como sabem, minha família tem uma longa tradição com o samba. Meu avô foi um dos grandes promotores dessa arte em nossa região. Meu pai sambou com as melhores e eu. Ele fez uma pausa dramática. Eu mantive essa chama viva. Mais aplausos, mais risadas. Camila notou que a senhora Helena, sentada em um canto do salão, tinha o rosto pálido e as mãos apertadas no colo. Mas esta noite, continuou Augusto, quero fazer algo diferente. Quero demonstrar que o samba não é apenas passos e música, é sangue, é linhagem. É algo que não se pode aprender nas ruas ou nas cozinhas. O coração de Camila começou a bater mais rápido. Algo terrível estava para acontecer. Ela sentia em cada fibra de seu ser. Renata, querida, pode me trazer nossa convidada especial? Renata Menezes, a filha de Augusto, apareceu entre a multidão com um sorriso que Camila conhecia muito bem. Era o mesmo sorriso que ela usava antes de quebrar algo valioso e culpá-la. O mesmo sorriso que precedia cada pequena crueldade cotidiana. E então Renata caminhou diretamente para onde Camila estava. Você, disse Renata, arrancando-lhe a bandeja das mãos. Meu pai quer vê-la, mocinha. Eu não. Camila tentou recuar, mas 2 convidados bloquearam sua passagem, divertidos com o que estava acontecendo. Não seja tímida. Renata a agarrou pelo braço com força. É a sua hora de brilhar. As risadas aumentaram enquanto Camila era praticamente arrastada para o palco. Sentia os olhares de 200 pessoas cravando-se nela, julgando-a, zombando antes mesmo de saber o que estava acontecendo. Quando chegou à frente de Augusto, ele a olhou de cima a baixo com aquele desprezo que reservava para quem considerava inferior, que era basicamente todo mundo. Senhoras e senhores, anunciou Augusto, apresento-lhes Camila, nossa empregada que há anos limpa nossos pisos, lava nossas roupas, serve nossa comida. Cada palavra era um golpe. Camila manteve a cabeça baixa, mas suas mãos tremiam.
Minha filha Renata me contou algo muito interessante hoje. Augusto continuou, passeando ao redor de Camila como um predador. Parece que nossa pequena empregada disse a outra funcionária que sua avó lhe ensinou a dançar samba. É verdade, Camila? Camila não respondeu. Não conseguia. As palavras haviam ficado presas em sua garganta junto com anos de humilhações silenciadas. É verdade? Augusto repetiu, desta vez mais alto. Sim, senhor, sussurrou Camila. Não ouvi. Sim, senhor, repetiu um pouco mais alto. Minha avó me ensinou. As gargalhadas explodiram no salão. Camila fechou os olhos, desejando que a terra se abrisse e a engolisse. Ouviram isso? Augusto se dirigiu aos seus convidados com teatralidade. A empregada sabe sambar. Que maravilha! Certamente aprendeu entre os panos de limpeza e as vassouras. Mais risadas, mais humilhação. Camila sentiu que as lágrimas ameaçavam escapar, mas as conteve. Não lhes daria essa satisfação. Bem, Camila. Augusto se aproximou dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro de uísque em seu hálito. Eu lhe proponho algo. Um jogo, uma aposta, se quiser chamar assim. O silêncio voltou a cair. Até os mais bêbados prestavam atenção. Agora, se você dançar este samba, Augusto apontou para a orquestra. Se você o dançar de verdade, como se deve dançar, eu me caso com você. O salão explodiu em uma mistura de risadas e exclamações de surpresa. Alguns aplaudiram, outros gritaram piadas. Renata ria tão alto que teve que se apoiar em um convidado próximo. Camila levantou os olhos pela primeira vez. Seus olhos se encontraram com os de Augusto e algo mudou em sua expressão. Por um instante, apenas um instante, ele pareceu desconcertado pelo que viu naquele olhar. Não era medo, não era submissão, era algo que ele não conseguia identificar. Mas Augusto continuou, recuperando a compostura. Se você falhar, se você tropeçar, se você demonstrar que é exatamente o que parece ser, uma simples empregada que não sabe nada de nada, então você irá embora desta casa esta mesma noite, sem referências, sem pagamento, sem nada. Augusto! A voz de Helena se elevou debilmente de seu canto, mas ele a silenciou com um olhar. Aceita? Perguntou Augusto, estendendo a mão para Camila em um gesto zombeteiro. O tempo pareceu parar. Camila olhou para aquela mão estendida, depois olhou para o salão cheio de rostos expectantes, zombeteiros, cruéis. Olhou para Renata, que sorria com antecipação maliciosa. Olhou para a senhora Helena, cujos olhos estavam cheios de algo que parecia súplica, culpa, e então em sua mente, ela ouviu a voz de sua avó Maria. O samba não se dança com os pés, minha menina, se dança com a alma. E sua alma é maior que qualquer mansão, mais valiosa que qualquer fortuna. Camila respirou fundo. Anos de silêncio, anos de invisibilidade, anos de ser tratada como menos que humana. Tudo isso pesava sobre seus ombros como correntes invisíveis. Mas ela também carregava algo mais, algo que ninguém naquele salão suspeitava. Carregava o legado de Maria Azevedo. Aceito, disse Camila. Sua voz, embora suave, ressoou no silêncio como um trovão distante. Augusto piscou, genuinamente surpreso por ela ter aceito. Ele esperava lágrimas, súplicas, talvez uma fuga vergonhosa, mas não isso. Muito bem. Ele se recuperou rapidamente. Que ninguém diga que Augusto Menezes não é um homem de palavra. Maestro Alves, por favor, a música mais difícil que tiver. Quero ver nossa empregada tentar dançar um samba de verdade. O maestro Alves aproximou-se do palco com passos lentos. Seus olhos pousaram em Camila por um momento e algo em sua expressão mudou. Era como se ele estivesse vendo algo que os outros não podiam ver. Tem certeza, senhor Menezes? Perguntou o maestro com voz tranquila. O samba que tenho em mente não é para amadores. Precisamente, exclamou Augusto. Quero que todos vejam a diferença entre o talento verdadeiro e as fantasias de uma empregada. O maestro Alves assentiu lentamente, mas antes de se dirigir à sua orquestra, fez algo inesperado. Aproximou-se de Camila e sussurrou algo em seu ouvido, algo que ninguém mais pôde ouvir. Os olhos de Camila se abriram ligeiramente. Então, quase imperceptivelmente, ela assentiu. Muito bem. O maestro dirigiu-se aos seus músicos. Preparem carinhoso, a versão completa. Um murmúrio percorreu o salão, até alguns convidados que não sabiam nada de samba reconheceram o nome. Era uma das peças mais complexas e emotivas já compostas. Dançá-la exigia não apenas técnica impecável, mas uma alma capaz de transmitir décadas de dor, amor e perda. Augusto franziu a testa.
Não esperava que o maestro escolhesse algo tão significativo, mas já era tarde para retroceder. Você precisa de um parceiro, disse Augusto com um sorriso cruel. Quem quer dançar com a empregada? As risadas voltaram a encher o salão. Ninguém se moveu. Claro que ninguém o faria. Quem iria querer se associar a uma humilhação pública? Eu dançarei com ela. A voz veio do fundo do salão. Todos se viraram para ver quem havia falado. Um jovem caminhava em direção ao palco com passos decididos. Vestia um terno que claramente já tivera dias melhores, e sua presença entre tanta opulência era tão discordante quanto a de Camila. João. Augusto apertou os olhos. O filho do jardineiro que demitia há anos. Como você entrou aqui? Fui convidado, respondeu João com calma, pela senhora Helena. Todos os olhares se voltaram para Helena, que assentiu levemente sem dizer uma palavra. Augusto apertou a mandíbula, claramente furioso, mas não podia contradizer sua esposa na frente de todos os seus convidados, sem causar uma cena ainda maior. Como quiser, ele cuspiu as palavras. 2 empregados dançando juntos. Que poético. João subiu ao palco e se colocou na frente de Camila. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia anos de história compartilhada, anos de amizade forjada nas sombras daquela mesma mansão, anos de segredos guardados. Pronta, sussurrou João. Camila pegou a mão dele. Minha vida inteira. O maestro Alves levantou sua batuta. A orquestra preparou seus instrumentos. 200 convidados prendiam a respiração, alguns por curiosidade, outros por mórbido interesse, outros esperando o momento exato para explodir em zombarias. E então as primeiras notas de Carinhoso começaram a preencher o salão. Mas o que aconteceu depois ninguém esperava. As primeiras notas de Carinhoso flutuaram no ar como folhas arrastadas por um vento de outono. Era uma melodia que começava suave, quase como um sussurro, mas que guardava em seu interior toda a força de um furacão emocional. Camila fechou os olhos por um instante, apenas um instante, e naquele breve momento ela já não estava no salão da mansão Menezes. Estava na pequena cozinha do apartamento onde havia crescido, com o piso de madeira gasta e as paredes que guardavam o cheiro do café que sua avó preparava todas as manhãs. O samba é conversação, minha menina, dizia sua avó Maria enquanto movia os móveis para criar espaço. 2 almas falando sem palavras, contando segredos que a boca não se atreve a pronunciar. Camila abriu os olhos. Na sua frente, João a olhava com aquela confiança que só os anos de amizade podem construir. Ele também se lembrava. Ele também estivera presente naquelas tardes em que Maria lhes ensinava os passos básicos, rindo de seus erros, celebrando seus pequenos progressos. Confie em mim, sussurrou João, tão baixo que só ela pôde ouvir. E então Camila deu o primeiro passo. O salão inteiro prendeu a respiração. Não foi um passo desajeitado ou inseguro. Não foi o movimento de alguém que tenta se lembrar de uma lição esquecida. Foi o passo de quem fala um idioma que tem gravado nos ossos, no sangue, em cada batida do coração. João respondeu com precisão perfeita, guiando-a, mas sem dominá-la, movendo-se com ela como se fossem 2 metades do mesmo corpo. O sorriso zombeteiro de Augusto começou a desaparecer. Camila movia-se como água, como fogo, como algo que não pertencia àquele mundo de uniformes e bandejas de prata. Cada giro era uma declaração, cada passo era uma resposta a anos de humilhação silenciosa. O maestro Alves observava de seu pódio, e pela primeira vez em muitos anos, seus olhos se umedeceram. Ele havia visto grandes dançarinos nos melhores palcos do mundo. Havia dirigido orquestras para estrelas internacionais. Mas o que estava presenciando era diferente. Era verdade. Era dor transformada em arte. Era a alma de uma mulher que finalmente se permitia existir. Os convidados começaram a trocar olhares confusos. Alguns pararam de rir, outros se inclinaram para a frente, fascinados contra a própria vontade. O que está acontecendo? Murmurou uma mulher para o marido. Não tenho ideia, respondeu ele, incapaz de desviar o olhar. Renata Menezes observava com os punhos cerrados. Isso não era o que deveria acontecer. A empregada deveria tropeçar, deveria passar ridículo, deveria confirmar tudo o que Renata sempre acreditou sobre pessoas como ela. Mas, em vez disso, Camila brilhava. A música aumentou sua intensidade. Chegou o momento mais complexo da peça, onde o bandolim chora suas notas mais dolorosas e a dança exige tudo do corpo e do espírito. João levantou Camila em um movimento que parecia desafiar a gravidade. Ela se curvou para trás,
com uma graça que fez várias mulheres da plateia sufocarem exclamações de espanto. Augusto deu um passo para trás, quase tropeçando. Seu rosto havia perdido toda a cor porque ele conhecia aquele movimento. Ele o havia visto antes, há muitos, muitos anos. Não pode ser, murmurou para si mesmo. É impossível. Helena Menezes, de seu canto no salão, também havia reconhecido algo. Suas mãos tremiam em seu colo e as lágrimas corriam livremente por suas bochechas. Lágrimas que guardavam um segredo que ela havia mantido enterrado por décadas. A música continuava e com ela a transformação do salão era completa. Já ninguém ria, já ninguém murmurava zombarias. 200 pessoas estavam completamente hipnotizadas pelo que ocorria naquele palco improvisado. Camila dançava com os olhos fechados agora, entregue completamente à música. E enquanto dançava, lembrava-se das mãos enrugadas de sua avó guiando as suas. Lembrava-se das histórias que Maria lhe contava sobre sua juventude, sobre os palcos onde havia brilhado, sobre o amor que havia perdido, sobre as decisões que a vida a havia obrigado a tomar. Algum dia, minha menina, havia dito Maria em seus últimos dias, quando a doença já não a permitia levantar-se da cama. Algum dia, o mundo verá quem você realmente é. E nesse dia, quero que se lembre, o talento verdadeiro não precisa de aplausos para existir. Mas quando os aplausos chegarem, aceite-os com a mesma humildade com que aceitou o silêncio. Uma lágrima escapou dos olhos fechados de Camila enquanto executava uma volta perfeita. O maestro Alves dirigia com mais paixão do que sentia em anos. Seus músicos notavam e respondiam com uma interpretação que superava qualquer ensaio prévio. Era como se a própria música reconhecesse que algo extraordinário estava acontecendo. João guiava Camila através dos movimentos finais, aqueles que Maria lhes havia ensinado em segredo, aqueles que contavam uma história específica, a história de uma mulher que havia sacrificado tudo para proteger o que amava. Faltavam segundos para a música terminar, e então algo inesperado aconteceu. A música parou abruptamente, não pelo final da peça, mas porque alguém havia gritado. Basta! Era Renata. Havia subido ao palco e se interpunha agora entre os dançarinos e a orquestra, com o rosto desfigurado por uma fúria que já não podia conter. Isso é uma fraude, gritou, apontando para Camila. Ela contratou alguém para ensinar. Lá, isso estava planejado. É uma armadilha para humilhar meu pai. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer música. Camila permaneceu imóvel, respirando ofegante pelo esforço da dança. João se colocou ao lado dela, protetoramente. Renata, a voz de Augusto soava estranha, desprovida de sua usual arrogância. Sente-se. Não, pai. Não pode acreditar que esta empregada realmente sabe dançar assim. Alguém a ajudou, alguém nos enganou. Eu disse para você se sentar. Renata olhou para o pai com incredulidade. Ele nunca lhe havia falado assim. Nunca na frente de convidados, nunca defendendo uma funcionária. Mas Augusto não estava defendendo Camila. Estava processando algo que sua mente se recusava a aceitar. Ele caminhou lentamente em direção ao palco, seus passos ressoando no silêncio absoluto do salão. Os convidados o observavam, confusos, sentindo que algo muito mais profundo estava acontecendo sob a superfície daquela cena. Augusto parou na frente de Camila, olhou-a fixamente, estudando cada traço de seu rosto como se a visse pela primeira vez. Qual era o nome de sua avó? Perguntou com voz rouca. Camila levantou o queixo, encontrando seu olhar sem temor. Maria. Maria Azevedo. Um som escapou da garganta de Augusto. Não era uma palavra. Era algo mais primitivo, algo que soava como se tivessem arrancado o ar de seus pulmões. Maria. Repetiu o nome como se fosse um fantasma. De seu canto, Helena se levantou abruptamente, derrubando sua taça de champanhe. Ninguém lhe deu atenção. Todos os olhos estavam fixos em Augusto e Camila. O senhor a conhecia? Perguntou Camila. E havia algo novo em sua voz. Não era desafio. Era uma pergunta genuína que estava guardada há anos. Augusto não respondeu. Não conseguia. Estava olhando para Camila como se estivesse vendo um fantasma, porque era exatamente o que estava experimentando. Os mesmos olhos, a mesma forma do queixo, a mesma graça ao se mover. Era como se Maria Azevedo tivesse voltado da tumba para enfrentá-lo. A dança não terminou. A voz do Oioves cortou o momento como um bisturi. Todos se viraram para ele. A peça tem um final, continuou o maestro, descendo do pódio e caminhando em direção ao palco. A menos, claro, que o senhor Menezes prefira admitir sua derrota antes da hora.
Era um desafio direto e sem adornos. Augusto pareceu despertar de seu transe. Olhou para o maestro Alves com uma mistura de fúria e algo mais. Algo que poderia ter sido medo. Termine a música, ordenou, sua voz recuperando algo de sua autoridade habitual. Mas quando isso acabar, quero respostas. O maestro assentiu e voltou à sua posição. Levantou a batuta. Os músicos prepararam seus instrumentos. Antes que a música recomeçasse, João se aproximou de Camila. "Tá tudo bem?" sussurrou. Camila o olhou. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma determinação que ele nunca havia visto antes. "Minha avó me disse uma vez que este dia chegaria", respondeu ela. "Ela me disse que quando chegasse, eu não deveria ter medo da verdade, que a verdade nos libertaria a todos. Do que você está falando?" Mas antes que Camila pudesse responder, a música recomeçou. Os últimos compassos de Carinhoso eram os mais emotivos. Era o momento em que o compositor havia derramado toda a sua dor pela perda de alguém. Era música que falava de perda, de amor eterno, de despedidas que nunca deixam de doer. Camila dançou esses últimos momentos com os olhos abertos, fixos em algum ponto que ninguém mais podia ver. Dançou para sua avó. Dançou para todos os anos de silêncio. Dançou para a verdade que logo viria à tona. João a segurou no movimento final, aquele onde o corpo da dançarina se curva para trás em uma entrega absoluta, como uma flor que se abre ao sol depois de anos na escuridão. A última nota do bandolim flutuou no ar pelo que pareceu uma eternidade. E então silêncio, 1 segundo, 2, 3, e depois algo que ninguém esperava. Um aplauso solitário começou a ressoar no salão, depois outro e mais outro. Em menos de 10 segundos, 200 pessoas estavam de pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia os lustres de cristal tremerem. Camila permaneceu imóvel, ainda nos braços de João, tentando processar o que estava acontecendo. Lágrimas corriam por suas bochechas, mas desta vez não eram de humilhação. O maestro Alves baixou sua batuta e se aproximou do palco. Pegou a mão de Camila com reverência e se curvou diante dela. "Maria estaria orgulhosa", disse em voz baixa, só para que ela ouvisse. Camila o olhou com surpresa. "O senhor a conhecia?" O maestro sorriu com tristeza. "Fui seu último aluno antes que tudo mudasse, antes que ela tivesse que desaparecer." "Desaparecer? Minha avó nunca desapareceu. Viveu comigo até que... Há muitas coisas que você não sabe, minha menina." O maestro a interrompeu suavemente. "Mas esta não é a conversa que devemos ter agora. Olhe ao seu redor. Veja o que você conseguiu." Camila girou lentamente, observando o salão. Os aplausos continuavam. Alguns convidados choravam abertamente. Outros a olhavam com um respeito que jamais lhe haviam demonstrado. E no meio de tudo isso, ela viu Augusto Menezes. Ele não aplaudia, não chorava, não mostrava nenhuma emoção visível, mas seus olhos contavam uma história diferente. Neles havia um tormento que Camila não entendia, uma culpa que parecia devorá-lo por dentro. E ao lado dele, Helena Menezes soluçava em silêncio, suas mãos cobrindo o rosto, seu corpo tremendo a cada respiração. "O que está acontecendo?" sussurrou Camila para João. "Por que eles me olham assim?" João não tinha resposta, mas o maestro Alves sim. "A verdade, querida menina", disse o maestro enquanto os aplausos começavam a diminuir. "Está prestes a vir à tona, e quando isso acontecer, nada nesta mansão será igual novamente." Augusto deu um passo em direção ao palco. Seu rosto era uma máscara de emoções conflitantes. "Todos para fora", ordenou com uma voz que não admitia discussão. A festa terminou. Os convidados começaram a murmurar, confusos e decepcionados. Mas a autoridade de Augusto era absoluta em sua própria casa e, um a um, começaram a se dirigir para as saídas. Renata tentou se aproximar do pai, mas ele a deteve com um gesto. "Você também, Renata. Vá para o seu quarto." "Mas pai..." Agora a fúria nos olhos de Renata era incandescente, mas ela obedeceu, não sem antes lançar um último olhar de ódio para Camila. Logo o grande salão ficou vazio. Apenas Augusto, Helena, Camila, João e o maestro Alves permaneceram. Os lustres de cristal brilhavam sobre eles como testemunhas silenciosas do que estava por vir. Augusto caminhou até Camila, ficando a apenas 1 metro de distância. Maria Azevedo pronunciou o nome como se cada sílaba lhe causasse dor. "Ela lhe contou alguma vez sobre sua vida antes de você nascer? Ela lhe contou sobre o mundo ao qual pertencia?" Camila sentiu o chão se mover sob seus pés. "Minha avó era dançarina", respondeu com voz que mal lhe obedecia.
Foi uma das melhores de sua geração, mas teve que deixar tudo. Nunca me disse por quê. Augusto fechou os olhos. Eu sei por quê. E com essas 3 palavras, o mundo de Camila começou a desmoronar. O silêncio no grande salão era tão denso que Camila podia ouvir as batidas de seu próprio coração. Os lustres de cristal projetavam sombras dançantes sobre as paredes, como testemunhas mudas do que estava prestes a ser revelado. Eu sei por quê. Essas 3 palavras de Augusto Menezes ainda flutuavam no ar, carregadas de um peso que Camila não compreendia totalmente. Ela o olhava fixamente, buscando em seus olhos alguma pista do que viria, mas só encontrava um tormento que jamais havia visto nele. Helena havia se aproximado lentamente, seus passos mal audíveis sobre o mármore. Suas bochechas estavam molhadas de lágrimas e suas mãos não paravam de tremer. Augusto. Sua voz era apenas um sussurro quebrado. Você não precisa fazer isso. Não agora. Não assim. E quando, Helena? Augusto se virou para a esposa com uma mistura de dor e raiva contida. Quantos anos mais iríamos continuar fingindo? Quantas vezes mais eu iria ver esta moça servir em minha casa sem dizer nada? Camila sentiu o chão se mover sob seus pés. Do que estavam falando? O que ela tinha a ver com os segredos daquela família? João se colocou ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. O maestro Alves permaneceu imóvel perto do palco, observando tudo com aqueles olhos que pareciam conhecer verdades que outros ignoravam. Senhor Menezes, Camila encontrou sua voz, embora soasse estranha até para ela mesma. Minha avó era uma mulher humilde. Vivíamos em um apartamento pequeno. Ela limpava casas para poder me alimentar. Não entendo que conexão poderia ter com o senhor. Augusto soltou uma risada amarga que ressoou no salão vazio. Humilde? Maria Azevedo? Humilde? Ele caminhou em direção a uma das janelas, dando as costas a todos. Sua avó foi a dançarina de samba mais extraordinária que este país já viu. Enchia teatros, tinha o mundo a seus pés. Homens poderosos se ajoelhavam por um único de seus olhares. Camila balançou a cabeça confusa. Minha avó nunca me contou isso. Só me disse que havia dançado quando era jovem, mas que teve que deixar. Teve que deixar. Augusto repetiu as palavras com amargura. Porque eu a obriguei. O tempo pareceu parar. Helena sufocou um soluço. João apertou a mão de Camila com mais força. O maestro Alves fechou os olhos como se ouvir aquela confissão lhe causasse uma dor física. O quê? A voz de Camila era apenas audível. Augusto finalmente se virou para enfrentá-la. Em seu rosto havia algo que ela jamais pensou que veria. Vergonha. Eu tinha 25 anos quando conheci Maria. Ela tinha 22 e já era uma estrela. Meu pai me levou para vê-la dançar no Teatro Imperial e do momento em que ela pisou no palco, eu soube que minha vida nunca seria a mesma. Ele caminhava lentamente enquanto falava, como se cada passo o levasse mais fundo em suas memórias. Eu me obcequei por ela. Eu lhe enviava flores todos os dias. Eu a esperava depois de cada apresentação. No começo ela me rejeitava, mas eu era jovem, rico e estupidamente persistente. Eventualmente ela aceitou jantar comigo. Helena se deixou cair em uma cadeira próxima, incapaz de se sustentar. Ela conhecia essa história, mas ouvi-la em voz alta na frente de Camila era como reviver um pesadelo. Nós nos apaixonamos, continuou Augusto, e sua voz se suavizou por um momento. Ou pelo menos eu pensei que sim. Maria era. Era luz, era fogo, era tudo o que eu não era. Ao lado dela eu sentia que podia ser uma pessoa melhor. Ele fez uma pausa e quando falou novamente sua voz havia endurecido, mas meu pai tinha outros planos. Os Menezes não se casavam com dançarinas. Os Menezes se casavam com herdeiras, com mulheres da sociedade, com sobrenomes que abriam portas. Quando eu lhe disse que queria me casar com Maria, ele me deu um ultimato. Ela ou a herança, ela ou a família, ela ou tudo o que eu conhecia. Camila sentia as lágrimas correndo por suas bochechas sem poder detê-las. Não sabia exatamente por que chorava, mas algo em seu interior reconhecia a dor daquela história como própria. E o que o senhor escolheu? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Augusto olhou diretamente nos olhos. Eu escolhi o dinheiro, eu escolhi o poder, eu escolhi ser um covarde. O silêncio que se seguiu foi devastador, mas isso não foi o pior. Augusto continuou, e sua voz se quebrou. O pior foi o que eu fiz depois. Maria estava arrasada quando eu terminei com ela, mas era forte. Decidiu seguir em frente, continuar dançando, reconstruir sua vida sem mim. Ele caminhou até uma mesa onde descansava uma jarra de água. Serviu-se de um copo com as mãos trêmulas, mas não bebeu.
apenas o segurou, olhando para o líquido como se contivesse todas as respostas que ele havia evitado por décadas. Meu pai não estava satisfeito. Temia que eu mudasse de ideia, que voltasse com ela, então decidiu destruí-la completamente. Destruí-la? João falou pela primeira vez, sua voz carregada de indignação. Ele usou seus contatos, falou com os donos de teatros, com os produtores, com os críticos. Em questão de semanas, Maria passou de ser a estrela mais brilhante a não conseguir trabalho em nenhum palco da cidade. A difamaram. Inventaram histórias sobre ela, arruinaram sua reputação. O maestro Alves deu um passo à frente. Eu estava lá. Sua voz grave ressoou no salão. Era apenas um músico jovem, mas tocava na orquestra que acompanhava Maria. Vi como tudo desmoronou ao redor dela. Vi como ela passou de encher teatros a tocar em bares de má reputação. Vi como a luz em seus olhos se foi apagando. Camila o olhou, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em sua mente. O senhor disse que foi o último aluno dela. Isso mesmo. O maestro assentiu. Quando ninguém mais queria contratá-la para dançar, Maria começou a dar aulas. Eu fui um dos poucos que se atreveu a estudar com ela, apesar do que diziam. Foi a melhor mestra que já tive. Ela me ensinou que o samba não é só técnica, é verdade. É colocar a alma em cada movimento. E o que aconteceu depois? Camila precisava saber. Precisava entender. Augusto retomou a palavra, sua voz cada vez mais pesada. Maria desapareceu. Um dia simplesmente foi embora da cidade. Ninguém sabia onde ela estava. Eu tentei encontrá-la. Anos depois, quando meu pai morreu e herdei tudo, tentei procurar. Lá, eu queria pedir perdão. Queria consertar o que havia destruído. Mas nunca a encontrou? Camila completou a frase. Não, nunca a encontrei. Até 15 anos atrás. Helena se levantou abruptamente, como se aquelas palavras fossem um sinal que ela havia estado temendo. Augusto, por favor. Não, Helena, chega de segredos. Ele se virou para Camila e em seus olhos havia algo que parecia súplica. Há 15 anos recebi uma carta. Era de Maria. Estava doente e não tinha dinheiro para tratamento. Mas ela não me escrevia para pedir ajuda para ela. Me escrevia para me pedir algo mais importante. Camila sentiu seu coração parar. Ela me pedia para cuidar de sua neta. Uma menina que havia ficado sozinha no mundo. Uma menina que não tinha mais ninguém. Os joelhos de Camila cederam. João a segurou antes que caísse, ajudando-a a se sentar em uma cadeira. Não, sussurrou Camila, balançando a cabeça. Não pode ser. Maria morreu semanas depois de enviar aquela carta. Augusto continuou, cada palavra lhe custando um esforço visível. E eu não tive a coragem de enfrentá-la. Não pude olhar em seus olhos sabendo o que havia feito a sua avó. Então pedi a Helena que a contratasse, que lhe desse um emprego, um teto, sem que você soubesse a verdade. Camila olhou para Helena, que chorava em silêncio. A senhora sabia o tempo todo? Helena assentiu, incapaz de falar. A senhora Helena foi a única que mostrou compaixão, Augusto disse. Ela queria lhe contar a verdade desde o princípio. Queria tratá-la como o que você é, não como uma empregada. Mas eu tinha medo. Medo do seu ódio, medo de enfrentar o que fiz. Camila se levantou lentamente. Seu corpo tremia, mas não de fraqueza. Tremia de algo mais profundo, de anos de perguntas sem resposta que finalmente encontravam sentido. Minha avó, sua voz era firme apesar das lágrimas, passou seus últimos anos na pobreza, trabalhou limpando casas alheias até que seu corpo não pôde mais. Ela me criou com o pouco que tinha, sacrificando tudo para que eu pudesse comer, para que eu pudesse ir à escola. Ela deu um passo em direção a Augusto, que recuou instintivamente. E o tempo todo o senhor vivia nesta mansão com suas festas, com seus convidados elegantes, com seus milhões, enquanto a mulher que destruiu morria em um apartamento sem aquecimento. Camila. Augusto tentou falar, mas ela o interrompeu. E sabe o que é o mais incrível? Minha avó nunca falou mal do senhor, nunca mencionou seu nome, nunca me contou o que fizeram a ela, só me ensinou a dançar. Me ensinou que o samba era nossa história, nosso legado. Me ensinou a encontrar beleza, mesmo na dor. As lágrimas corriam pelo rosto de Augusto. Agora, o homem poderoso que havia humilhado Camila na frente de 200 convidados estava reduzido a algo muito menor, muito mais humano. Ela te amava mais do que qualquer coisa no mundo, disse com voz quebrada. Em sua carta não me pediu dinheiro para ela. Só me pediu para te proteger, para me assegurar de que nunca lhe faltasse nada. E eu falhei até nisso.
Me tornei sua empregada, Camila disse. E não havia ódio em sua voz, apenas uma tristeza infinita. Me fez servir na mesma casa que destruiu a vida de minha avó. Pensei que era o certo. Pensei que se a tivesse por perto poderia protegê-la sem que você soubesse a verdade. Mas a cada dia que passava, a culpa me consumia mais. E esta noite, quando a vi dançar, ele parou, incapaz de continuar. O maestro Alves completou o pensamento. Quando a viu dançar, viu Maria, a mesma graça, a mesma alma, o mesmo fogo que acreditava ter apagado há décadas. Augusto assentiu em silêncio. Camila fechou os olhos, processando tudo o que havia ouvido. Sua mente era um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, confusão e algo mais que não conseguia identificar. Pensou em sua avó, em suas mãos enrugadas guiando as suas, em seu sorriso quando Camila finalmente dominava um passo difícil, em seus olhos que guardavam tanta tristeza, mas também tanto amor. Maria tinha todas as razões do mundo para odiar, para amargurar-se, para transmitir à sua neta o veneno da injustiça que havia sofrido, mas não o fez. Em vez disso, ela lhe ensinou a dançar. Ensinou-lhe que a arte era mais forte do que a dor. Ensinou-lhe que a dignidade não dependia das circunstâncias, mas da alma. Camila abriu os olhos. Minha avó me ensinou algo que o senhor nunca aprendeu, senhor Menezes. Augusto a olhou esperando. Ela me ensinou que o verdadeiro poder não está no dinheiro nem em destruir os outros. Está em continuar dançando mesmo quando o mundo inteiro lhe vira as costas. Ela se virou para a porta, mas antes de dar um passo, a voz de Helena a deteve. Camila, espere, há algo mais. Algo que nem mesmo Augusto sabe. Todos os olhos se voltaram para Helena. A mulher se aproximou lentamente, tirando algo do bolso de seu vestido. Era um envelope amarelado, claramente antigo. Maria não enviou apenas uma carta há 15 anos, enviou duas. Uma para Augusto, pedindo-lhe para cuidar de você, e outra para mim. Ela estendeu o envelope para Camila. Esta carta era para você. Maria me pediu para entregá-la quando você completasse 25 anos ou quando a verdade viesse à tona. O que acontecesse primeiro? Camila pegou o envelope com as mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na caligrafia inconfundível de sua avó. Por que a senhora nunca me deu? Porque eu tinha medo. Helena confessou. Medo do que continha, medo do que mudaria. Camila olhou para o envelope. Podia sentir que o que continha mudaria tudo, absolutamente tudo. Abra, disse João suavemente. Seja o que for, você não está sozinha. Camila respirou fundo. Seus dedos roçaram o papel, sentindo a conexão com sua avó através do tempo, e lentamente começou a abrir o envelope. As mãos de Camila tremiam enquanto segurava o envelope amarelado. Podia sentir o peso de décadas de segredos naquele simples pedaço de papel. A caligrafia de sua avó, elegante e firme apesar da doença que certamente já a consumia quando a escreveu, brilhava sob a luz dos lustres. Minha querida Camila, começou a ler em voz alta, sem saber por que sentia a necessidade de compartilhar aquelas palavras com todos os presentes. Se você está lendo esta carta, significa que a verdade finalmente veio à tona. E se a verdade veio à tona, significa que você já é forte o suficiente para conhecer toda a história. Não apenas a parte que Augusto Menezes conhece, mas a parte que ninguém mais sabe. Camila levantou os olhos por um momento. Augusto havia empalidecido ainda mais, se isso era possível. Helena se agarrava ao encosto de uma cadeira como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Ela continuou lendo. Augusto deve ter lhe contado sobre nosso amor. Deve ter lhe contado como ele me abandonou por dinheiro, e como seu pai destruiu minha carreira. Tudo isso é verdade, mas há algo que ele nunca soube, algo que guardei em segredo durante toda a minha vida. O coração de Camila batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Quando Augusto me deixou, eu já sabia que estava esperando um filho dele. Um filho que eu nunca contei, um filho que criei sozinha, em silêncio, longe de tudo que um dia conheci. O grito abafado de Augusto cortou o silêncio do salão. Não, sussurrou, levando as mãos à cabeça. Não pode ser. Mas Camila continuou lendo, sua voz tremendo, mas determinada. Esse filho foi sua mãe, Camila, Sofia, minha pequena Sofia, que herdou meu amor pela dança, mas não minha sorte. Sofia, que morreu jovem demais, deixando você como o último presente que a vida me deu. As lágrimas caíam sobre o papel, mas Camila não conseguia parar. O que significa, minha querida menina, é que Augusto Menezes não é apenas o homem que destruiu minha vida. É seu avô, e você é a herdeira legítima de tudo que ele possui.
O envelope escorregou das mãos de Camila e caiu no chão. O som foi quase imperceptível, mas no silêncio do salão ressoou como um trovão. João foi o primeiro a reagir, segurando Camila antes que seus joelhos cedessem completamente. Respira, ele sussurrou. Estou aqui, respira. Mas Camila não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo o que ela havia acreditado sobre sua vida, sobre sua identidade, desmoronava como um castelo de areia diante de uma onda gigante. Augusto Menezes, o homem que a havia humilhado na frente de 200 convidados, o homem que a havia tratado como menos que nada durante anos, era seu avô, tem mais. A voz do maestro Alves interrompeu o momento. Continue lendo, Camila. Maria não escreveu essa carta para destruir, ela a escreveu para curar. Com as mãos que mal lhe obedeciam, Camila pegou o envelope do chão. Havia outra folha dentro. Ela a desdobrou com cuidado. Sei o que você deve estar sentindo agora, minha menina. Raiva, confusão, talvez até ódio. Você tem todo o direito de sentir essas coisas. Eu as senti por muitos anos, mas o tempo me ensinou algo importante. O ódio é uma prisão que construímos para nós mesmos. Eu passei anos odiando Augusto, odiando o pai dele, odiando o mundo que havia tirado tudo de mim. E esse ódio não me devolveu minha carreira, não me devolveu meu amor, só me roubou anos de paz. Quando soube que me restava pouco tempo, tive que tomar uma decisão. Eu podia lhe deixar uma herança de amargura, ou podia lhe deixar algo mais valioso, a verdade e a liberdade de fazer com ela o que seu coração ditasse. Camila parou para limpar as lágrimas. A voz de sua avó ressoava em cada palavra, como se estivesse ali mesmo, sussurrando em seu ouvido. Eu lhe deixei o samba porque é o que tenho de mais precioso. Não os passos nem a técnica, mas o que ele representa. A capacidade de transformar a dor em beleza, a perda em arte, a escuridão em luz. Também lhe deixo algo mais. Na caixa de segurança do Banco Nacional, sob meu nome, há documentos que comprovam tudo o que lhe contei. Certidões de nascimento, cartas, fotografias, tudo o que você precisa para reivindicar o que legalmente lhe pertence, se decidir fazer-lo. Mas, minha querida Camila, quero que entenda algo. O dinheiro dos Menezes nunca me importou. O que me importa é que você tenha opções, que você possa escolher seu próprio caminho, não o que as circunstâncias lhe impõem. Se decidir perdoar, faça isso por você mesma, não por eles. Se decidir reivindicar sua herança, faça-o com a cabeça erguida, não com vergonha. E se decidir se afastar de tudo isso, e nunca olhar para trás, isso também está bem. A única coisa que lhe peço é que continue dançando, que nunca deixe que ninguém apague a luz que você carrega dentro, porque essa luz, minha menina, é meu verdadeiro legado, é a única coisa que nem o dinheiro nem o poder podem comprar ou destruir. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Você foi a razão pela qual segui em frente quando tudo parecia perdido. Você foi minha esperança, minha alegria, minha razão de ser. Dance, minha Camila, dance por mim. Dance por sua mãe, dance por todas as mulheres que um dia foram silenciadas. E quando dançar, lembre-se, o samba se dança com a alma, e sua alma é invencível. Com todo o meu amor eterno, sua avó Maria. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que Camila havia experimentado em sua vida. Augusto estava de joelhos no chão, soluçando sem controle. O homem que nunca mostrava fraqueza, que governava seu império com punho de ferro, estava completamente destruído. Uma filha, repetia entre soluços. Tive uma filha e nunca soube. Tive uma neta servindo em minha própria casa. Helena se aproximou dele, ajoelhando-se ao seu lado, mas seus olhos estavam fixos em Camila. Sinto muito, disse Helena, e sua voz carregava o peso de anos de culpa. Quando li a carta que Maria me enviou, soube a verdade. Soube quem você realmente era. Mas Augusto já estava tão consumido pela culpa do que havia feito a Maria que eu temi. Temi que saber sobre você o destruísse completamente. A senhora sabia que eu sou sua neta? Camila perguntou, sua voz mal reconhecível. Helena assentiu com lágrimas nos olhos. Maria me contou em sua carta. Pediu-me para protegê-la, para me assegurar de que você estivesse perto de sua família, mesmo que eles não soubessem. Por isso, insisti em contratá-la. Por isso sempre tentei tornar sua vida aqui o menos difícil possível. Minha vida menos difícil. Camila repetiu as palavras com uma risada amarga que não continha humor. Me trataram como uma empregada. Renata me humilhava todo dia. Augusto me ignorava como se eu não existisse. E esta noite me exibiram na frente de 200 pessoas,
como um espetáculo de circo. Você tem razão. Helena aceitou sem se defender. Não há desculpa. Pensei que, mantendo você por perto, mesmo que fosse dessa maneira, estava cumprindo a promessa que fiz a Maria, mas estava errada. Eu deveria ter sido mais corajosa. Eu deveria ter dito a verdade desde o princípio. O maestro Alves se aproximou de Camila lentamente. Sua avó foi a mulher mais extraordinária que conheci, disse com voz suave. Quando todos a abandonaram. Quando sua carreira foi destruída e seu nome manchado, ela não se rendeu. Ela se reinventou. Continuou ensinando a quem quisesse aprender. Continuou dançando em seu pequeno apartamento, mesmo que ninguém a visse. Ele tirou algo do bolso interno de sua jaqueta. Era uma fotografia antiga, desgastada pelo tempo. Esta foto foi tirada na última vez que a vi. Foi pouco antes de eu ir estudar no exterior. Maria me deu como despedida. Camila pegou a fotografia com reverência. Nela, uma mulher jovem e bonita sorria para a câmera. Usava um vestido de dança e sua postura irradiava a graça de uma dançarina em seu melhor momento. Mas o que mais impactou Camila foram os olhos. Eram seus próprios olhos olhando para ela do passado. É idêntica a você, sussurrou João, olhando a foto por cima do ombro dela. Não, Camila negou suavemente. Eu sou idêntica a ela. Ela se virou para Augusto, que continuava de joelhos com o rosto devastado. Por quê? Perguntou. E essa simples palavra continha 1000 perguntas. Augusto levantou os olhos, encontrando-os de sua neta pela primeira vez com plena consciência de quem ela realmente era. Eu tinha 25 anos. Começou sua voz quebrada. Era covarde. Estava tão acostumado a meu pai tomar todas as decisões que não soube como enfrentá-lo. Quando ele me deu o ultimato, entrei em pânico. Não podia imaginar minha vida sem a fortuna, sem o sobrenome, sem tudo o que conhecia. Ele se levantou lentamente, apoiando-se em Helena. Mas o que mais me atormenta não é ter escolhido o dinheiro, é não ter lutado. Maria merecia que eu lutasse por ela, que enfrentasse meu pai, que escolhesse o amor, mesmo que significasse perder tudo. E eu não o fiz. Peguei o caminho fácil, o caminho covarde. Ele caminhou até Camila, parando a poucos passos dela. Todo dia nos últimos 40 anos, eu me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso, se eu tivesse escolhido Maria, se eu tivesse sido o homem que ela merecia. E agora descubro que essa escolha covarde não apenas destruiu minha avó, Camila disse lentamente, mas também o privou de conhecer sua própria filha, minha mãe. Augusto assentiu, incapaz de falar. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, Camila continuou, e sua voz se suavizou ligeiramente ao falar de Sofia. Mal a lembro. Só tenho imagens borradas, o riso dela, as mãos dela acariciando meu cabelo, o jeito que ela dançava comigo na cozinha enquanto preparava o jantar. Como ela morreu? Augusto perguntou. E cada palavra parecia custar-lhe um esforço imenso. Um acidente. Ela estava a caminho do trabalho quando um caminhão perdeu o controle. Minha avó sempre disse que Sofia morreu fazendo o que sempre fez, trabalhando duro para me dar uma vida melhor. O soluço de Augusto foi dilacerante. Se eu soubesse, se Maria tivesse me contado, o que teria mudado? Camila interrompeu, não com crueldade, mas com genuína curiosidade. Teria deixado sua esposa? Teria renunciado ao seu império? Ou teria encontrado outra desculpa para manter tudo em segredo? Augusto não tinha resposta, e esse silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Helena deu um passo à frente. Camila, sei que não tenho direito de lhe pedir nada, mas quero que saiba que, apesar de tudo, eu a quis como se fosse minha própria neta. Toda vez que Renata a tratava mal, toda vez que Augusto a ignorava, uma parte de mim morria por dentro. Eu queria defendê-la, mas fazê-lo teria revelado a verdade. E eu não era forte o suficiente. Renata. Camila pronunciou o nome como se de repente se lembrasse de algo importante. Ela é minha, sua tia. Helena completou a frase, embora ela não saiba. A ironia era quase insuportável. A mulher que mais a havia humilhado durante anos, que gostava de fazê-la sentir-se inferior, era sua própria família. João apertou a mão de Camila. O que você quer fazer? Perguntou suavemente. Seja o que for, eu te apoio. Camila olhou ao redor. O grande salão que sempre a havia feito sentir pequena e insignificante, agora parecia diferente. Já não era o templo de uma família poderosa que a desprezava. Era parte de sua história, de sua herança, de seu sangue. Ela olhou para a carta de sua avó mais uma vez, as últimas palavras ressoavam em sua mente.
A única coisa que lhe peço é que continue dançando. Respirou fundo e se endireitou, adotando a postura que Maria lhe havia ensinado há tantos anos. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para processar tudo isso. Tempo para decidir o que quero fazer com esta verdade. Augusto assentiu rapidamente. Claro, todo o tempo que precisar. E Camila, se eu puder fazer algo, o que for, para começar a reparar o dano. Há algo. Camila o interrompeu. Quero conhecer minha mãe. Quero saber quem foi Sofia. Quero fotografias, histórias, qualquer coisa que me ajude a entender de onde venho. Não tenho nada dela. Augusto admitiu com dor. Não sabia que ela existia, mas eu sim. A voz do maestro Alves interveio. Maria me mostrou fotografias de Sofia. Falou-me dela com tanto orgulho, e antes de eu ir embora, me deu algo para guardar. Algo que, segundo ela, um dia encontraria seu caminho para as mãos certas. Todos os olhos se voltaram para ele. O que é? Perguntou Camila. O maestro sorriu pela primeira vez naquela noite. Um álbum com fotografias de Maria em sua época de ouro. De Sofia desde bebê até pouco antes de sua morte. E de você, Camila? Maria me enviava fotos suas todos os anos, até que ela não pôde mais. As lágrimas voltaram a brotar dos olhos de Camila, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de algo que se parecia perigosamente com esperança. Onde está esse álbum? Em minha casa. Eu o guardei por todos esses anos esperando por este momento. Maria sempre soube que a verdade viria à tona. Era apenas questão de tempo. Camila assentiu lentamente. O relógio do salão marcou a meia-noite. O som das badaladas ressoou no espaço vazio, marcando o fim de um dia e o começo de outro. Mas para Camila, essas badaladas marcavam algo mais profundo. O fim de uma vida construída sobre mentiras e o começo de outra construída sobre a verdade. Ela olhou para Augusto, para Helena, para o maestro Alves e finalmente para João. Amanhã, disse com voz firme. Amanhã começaremos de novo, mas esta noite preciso ficar sozinha. Ela se dirigiu para a porta, mas antes de sair parou e se virou uma última vez. Senhor Menezes, disse, e havia algo novo em sua voz. Algo que soava como o primeiro vislumbre de um amanhecer depois de uma longa noite. Minha avó me ensinou que o perdão não é para quem o recebe, mas para quem o dá. Ainda não sei se posso perdoar, Ló, mas estou disposta a tentar. E com essas palavras, Camila Azevedo, neta de Maria Azevedo e herdeira legítima do Império Menezes, saiu do salão com a cabeça erguida. A mesma cabeça que havia mantido baixa por anos enquanto servia bandejas. A mesma cabeça que agora começava a se levantar para o céu. A noite havia caído sobre a cidade como um manto de veludo negro salpicado de estrelas. Camila caminhava pelas ruas vazias sem rumo fixo, deixando que seus pés a levassem, enquanto sua mente tentava processar o terremoto que havia abalado os alicerces de sua existência. Cada passo ressoava no silêncio, acompanhado unicamente pelo eco das revelações que ainda retumbavam em sua cabeça. Era neta de Augusto Menezes, herdeira de uma fortuna, sangue do mesmo sangue que a havia humilhado durante anos, mas também era neta de Maria Azevedo, herdeira de um legado de arte, dignidade e resistência, sangue de uma mulher que havia transformado a dor em beleza. Qual dessas heranças definiria quem ela realmente era? Seus passos a levaram até um pequeno parque que ela conhecia bem. Era o mesmo parque onde sua avó costumava levar, lá quando criança, onde lhe ensinava os primeiros passos de samba, enquanto os pássaros cantavam e o sol se filtrava entre as folhas das árvores. Ela se sentou em um banco de madeira gasto pelo tempo e tirou a carta de sua avó do bolso. Já a havia lido tantas vezes nas últimas horas que sabia cada palavra de cor, mas precisava ver-la novamente. Precisava sentir a conexão com Maria através daquele papel amarelado. Vovó, sussurrou ao ar frio da noite. Por que nunca me contou? Por que carregou sozinha esse segredo por tantos anos? O vento moveu as folhas das árvores como se a natureza tentasse responder em nome de Maria. Camila fechou os olhos e lembrou-se dos últimos dias de sua avó. A doença havia consumido seu corpo, mas nunca seu espírito. Mesmo prostrada na cama, Maria encontrava forças para sorrir, para cantarolar velhas melodias de samba, para acariciar o rosto de sua neta com as mãos trêmulas. O amor verdadeiro nunca morre, minha menina, havia dito Maria em um de seus últimos momentos de lucidez. Só se transforma, se converte em memórias, em lições, na força que nos sustenta quando tudo o mais desmorona. Nesse momento, Camila não havia compreendido totalmente aquelas palavras. Agora, sob o céu estrelado,
Elas começavam a fazer sentido. Maria havia amado Augusto, apesar de tudo o que ele havia feito a ela. Uma parte dela nunca havia deixado de amá-lo. Por isso havia guardado o segredo de Sofia. Não por vingança nem por orgulho, mas por amor. Um amor que transcendia a dor e a traição. O som de passos se aproximando interrompeu seus pensamentos. Camila levantou os olhos e viu João caminhando em sua direção com 2 xícaras fumegantes nas mãos. Chocolate quente, disse ele, sentando-se ao lado dela e oferecendo-lhe uma xícara. Minha mãe sempre dizia que não há problema que o chocolate quente não possa pelo menos tornar mais tolerável. Camila aceitou a xícara com um pequeno sorriso, o primeiro que esboçava desde que havia lido a carta. Como me encontrou? Eu te conheço desde que éramos crianças, Camila. Eu sabia exatamente onde você estaria. O calor da xícara confortou suas mãos frias, enquanto ela dava um pequeno gole. O sabor doce lhe lembrou das tardes de inverno no apartamento de sua avó, quando o dinheiro mal dava, mas o amor nunca faltava. Lembra quando vínhamos aqui quando crianças? Perguntou João, olhando para o velho carrossel enferrujado que descansava no centro do parque. Como esquecer? Seu pai nos trazia enquanto minha avó dava aulas de dança no centro comunitário. Meu pai adorava Maria. João sorriu com nostalgia. Dizia que era a mulher mais elegante que havia conhecido. Nunca entendi por que uma pessoa tão refinada vivia em um apartamento tão humilde. Agora você entende. Agora eu entendo. Permaneceram em silêncio por vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A lua cheia iluminava o parque com uma luz prateada que fazia tudo parecer irreal, como um sonho do qual Camila não tinha certeza se queria acordar. O que você vai fazer? Perguntou João finalmente. Não sei, admitiu Camila. Há algumas horas eu era uma empregada sem passado e sem futuro. Agora sou herdeira de uma fortuna e neta do homem que destruiu a vida de minha avó. Como se supõe que eu deva me sentir? Como se supõe que eu deva agir? Acho que essas são perguntas que só você pode responder. Camila assentiu lentamente, sabendo que ele tinha razão. O maestro Alves tem um álbum, disse ela depois de um momento. Um álbum com fotos de minha avó, de minha mãe, de mim. Preciso vê-lo. Preciso conhecer a história completa antes de tomar qualquer decisão. Então iremos vê-lo amanhã. Iremos? João a olhou diretamente nos olhos. Realmente acreditou que eu a deixaria enfrentar isso sozinha? Eu estou ao seu lado desde que tínhamos 5 anos, Camila. Não vou abandoná-la, agora que mais precisa de mim. As lágrimas ameaçaram voltar, mas desta vez Camila as conteve. Já havia chorado o suficiente naquela noite. Obrigada, João, por tudo, por aparecer na festa, por dançar comigo, por estar aqui agora. Você não precisa me agradecer. É o que os amigos fazem. Algo na forma como ele pronunciou a palavra amigos fez Camila olhá-lo com curiosidade. Mas antes que ela pudesse dizer algo, seu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Camila, sou Helena. Sei que você pediu tempo e espaço, mas há algo que você precisa saber. Renata ouviu parte da conversa desta noite. Não sei o quanto ela sabe, mas está furiosa. Por favor, tenha cuidado. E quando estiver pronta, há algo mais que preciso lhe contar. Algo que eu não pude dizer na frente de Augusto. Camila leu a mensagem 3 vezes, sentindo um novo nó de ansiedade se formar em seu estômago. O que mais poderia haver? Quantos segredos mais aquela família guardava? E Renata, se ela havia ouvido a verdade, se sabia que Camila era a herdeira legítima, as consequências poderiam ser devastadoras? Mas notícias? Perguntou João, notando a mudança em sua expressão. Renata sabe algo, não sei o quanto, mas Helena diz que ela está furiosa. O rosto de João se entristeceu. Isso não é bom. Conhecemos Renata. Quando se sente ameaçada, ela é capaz de qualquer coisa. Eu sei. Eles se levantaram do banco e começaram a caminhar em direção à saída do parque. O chocolate quente havia ajudado, mas o frio da noite começava a entrar nos ossos. Onde você vai dormir esta noite? Perguntou João. Não pode voltar para a mansão. Não havia pensado nisso, admitiu Camila. Venha para a casa de minha mãe. Temos um quarto de hóspedes. Não é luxuoso, mas é seguro. Camila hesitou por um momento. Não queria ser um fardo, mas a realidade era que ela não tinha nenhum outro lugar para ir. Todas as suas economias, todas as suas roupas, tudo o que possuía estava no pequeno quarto de serviço da mansão Menezes. Está bem, ela aceitou finalmente, mas só por esta noite. As noites que precisar, Camila. Minha mãe te adora. Sempre disse que você era a neta que Maria merecia.
Caminharam em silêncio pelas ruas adormecidas, até chegarem a uma modesta casa em um bairro operário. As luzes estavam acesas apesar da hora avançada. A porta se abriu antes que pudessem tocar, revelando uma mulher de meia idade, com olhos bondosos e cabelo grisalho preso em uma trança. "Camila, minha menina", disse Dona Francisca, a mãe de João, abrindo os braços. "João me ligou e me contou tudo. Entre, esta casa é sua casa." O abraço de Francisca foi exatamente o que Camila precisava. Quente, sincero, sem expectativas nem condições. Por um momento ela se permitiu ser simplesmente uma jovem assustada que buscava consolo. "Obrigada, Dona Francisca." "Nada de obrigada. Maria era minha amiga. Cuidar de você é o mínimo que posso fazer por sua memória." Entraram na pequena, mas aconchegante sala. Cheirava a café fresco e pão assado. Era um cheiro que lembrava lar, segurança, tudo o que Camila havia perdido quando sua avó morreu. "Sente-se." Francisca indicou-lhe uma poltrona perto da lareira. "Você deve estar exausta. Vou preparar algo para você comer. Não precisa se incomodar. Nenhum incômodo. Além disso, você precisa de forças para o que está por vir." Enquanto Francisca se dirigia à cozinha, Camila notou algo na lareira que lhe chamou a atenção. Era uma fotografia emoldurada que mostrava duas mulheres jovens abraçadas e sorrindo para a câmera. Aproximou-se para ver, lá melhor, e a respiração lhe cortou na garganta. Uma das mulheres era claramente Francisca, décadas mais jovem. A outra era Maria. "Fomos amigas por anos." A voz de Francisca veio da porta da cozinha, antes que tudo acontecesse. Antes que os Menezes destruíssem a vida dela. Camila se virou para ela. "Nunca me disse que conhecia minha avó. Maria me pediu para não o fazer. Queria protegê-la da verdade até que você estivesse pronta. A senhora também sabia? Sabia quem era meu avô?" Francisca suspirou profundamente e sentou-se em uma cadeira em frente a Camila. "Sabia tudo, minha menina. Fui a parteira que ajudou a trazer sua mãe ao mundo. Fui quem segurou a mão de Maria quando ela teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida." Camila sentiu o ar ficar mais denso. Que decisão? Os olhos de Francisca se encheram de lágrimas ao lembrar. Quando Maria descobriu que estava grávida, teve que escolher. Podia contar a Augusto e arriscar que o pai dele tirasse o bebê dela. Ou podia guardar o segredo e criar sua filha sozinha na pobreza, mas com amor. Ela escolheu o segredo. Escolheu proteger Sofia. O pai de Augusto era um homem impiedoso. Maria tinha certeza de que se ele soubesse da gravidez, faria o impossível para separar mãe e filha. Ela não podia arriscar. Tudo começava a fazer sentido. As peças do quebra-cabeça caíam em seu lugar uma a uma. "E meu pai?" perguntou Camila, percebendo que era um tema que nunca havia explorado. "Minha avó nunca falava dele." Francisca trocou um olhar com João, que acabara de entrar na sala. "Essa é uma história para outro momento, Camila. Você recebeu revelações demais para uma noite. Por favor." Camila insistiu. "Preciso saber." Francisca balançou a cabeça suavemente. "Tudo o que posso lhe dizer agora é que seu pai amava Sofia com todo o seu coração e que sua história está conectada com os Menezes de uma maneira que nem mesmo Maria conhecia completamente." "O que isso significa?" "Significa que o álbum do Maestro Alves não contém apenas fotografias, contém documentos, cartas, provas de coisas que poderiam mudar tudo o que você pensa saber." Camila se deixou cair na poltrona, sobrecarregada. Quantas camadas mais tinha essa história? Quantos segredos mais estavam enterrados esperando para vir à tona? "Você precisa descansar", disse Francisca com firmeza maternal. "Amanhã você irá ver o Maestro Alves. Amanhã você obterá respostas, mas esta noite, durma. Seu corpo e sua mente precisam disso." Camila quis protestar, mas a verdade era que estava exausta. As emoções do dia haviam drenado cada gota de energia de seu corpo. Francisca a guiou até um pequeno quarto com uma cama simples, mas limpa. Sobre o travesseiro havia uma fotografia que fez Camila parar de repente. Era uma imagem de Maria segurando um bebê e atrás delas, mal visível, havia um homem jovem olhando-as com uma expressão de amor infinito. "Quem é ele?" perguntou Camila, apontando para o homem. Francisca pegou a fotografia com reverência. "É alguém que Maria amou profundamente. Alguém que apareceu em sua vida quando ela mais precisava, depois que Augusto a abandonou. Meu avô." "Meu outro avô?" "Não exatamente. Mas a história dele está entrelaçada com a sua de maneiras que você ainda não compreende. Por que não me diz simplesmente quem é?" Francisca colocou a fotografia na mesinha de cabeceira. "Porque há coisas que você deve descobrir por si mesma. Coisas que estão documentadas nesse álbum.
O maestro Alves era o melhor amigo desse homem. Por isso Maria lhe confiou o álbum. Por isso, ele esperou todos esses anos. Camila olhou para a fotografia mais uma vez antes de se deitar. O homem tinha um olhar bondoso e um sorriso que lhe parecia estranhamente familiar. Quem era ele? Que papel havia desempenhado na vida de sua avó? E que conexão tinha com os Menezes? Enquanto o sono começava a vencê-la, uma última pergunta flutuou em sua mente. Se Augusto Menezes era seu avô paterno, quem era realmente seu pai? E mais importante ainda, ele ainda estava vivo? O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do pequeno quarto quando Camila abriu os olhos. Por um momento esqueceu onde estava. Esqueceu tudo o que havia acontecido na noite anterior. Mas então viu a fotografia na mesinha de cabeceira. Maria segurando um bebê e atrás delas, aquele homem misterioso com olhos cheios de amor. Tudo voltou como uma avalanche. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso da noite anterior em cada músculo de seu corpo. O aroma do café fresco chegava da cozinha, misturado com algo que cheirava a pão torrado. Quando entrou na pequena sala, encontrou Francisca, João e mais alguém sentado no sofá. O maestro Luciano Alves. "Bom dia, Camila", disse o maestro, levantando-se com um objeto retangular embrulhado em pano entre suas mãos. "Espero que tenha conseguido descansar um pouco." Camila olhou para João procurando uma explicação. "Eu o chamei cedo", explicou João. "Pensei que você não iria querer esperar mais para ver o álbum." O coração de Camila começou a bater mais rápido. O álbum. As respostas que ela havia esperado a noite toda estavam ali, embrulhadas naquela tela gasta pelo tempo. "Sente-se, minha menina." Francisca lhe indicou uma cadeira ao lado da mesa de jantar. "Isso vai ser difícil, mas você precisa saber de tudo." Camila obedeceu, incapaz de desviar os olhos do pacote que o maestro Alves segurava. Antes de lhe mostrar isso, começou o maestro com voz grave. "Preciso lhe contar algo. Algo que Maria me fez prometer que lhe diria pessoalmente quando chegasse o momento." Ele sentou-se em frente a ela, colocando o álbum sobre a mesa, mas sem desembrulhá-lo ainda. "Conheci sua avó quando eu tinha 18 anos. Ela já havia perdido tudo, sua carreira, sua reputação, seu lugar no mundo do samba, mas nunca perdeu sua dignidade. Dava aulas em um centro comunitário por quase nada, só pelo amor à dança. Seus olhos se umedeceram com a lembrança. Um dia, um homem chegou ao centro comunitário. Era jovem, apenas alguns anos mais velho que eu. Chamava-se Rafael Bastos. Camila ouviu o sobrenome, e seu olhar voou para João, que havia empalidecido visivelmente. "Bastos", repetiu Camila. "Como?" "Como eu", João completou a frase com voz trêmula. "Rafael Bastos era meu tio, o irmão mais velho de meu pai." O ar pareceu engrossar na pequena sala. Francisca levou uma mão ao peito como se a lembrança lhe causasse dor física. "Rafael era músico", continuou o maestro Alves. "Tocava bandolim como ninguém que eu já tivesse conhecido. Tinha um dom natural, uma alma que se conectava com a música de uma maneira que só vi nos verdadeiros artistas." Ele desembrulhou lentamente o álbum, revelando uma capa de couro marrom, desgastada, mas cuidada com amor. Quando Rafael ouviu Maria falar sobre o samba, ficou fascinado, e quando a viu dançar pela primeira vez, apaixonou-se perdidamente, completamente, sem remédio. Ele abriu o álbum na primeira página. Era uma fotografia de Maria em um palco pequeno, dançando sozinha, com os olhos fechados e uma expressão de puro êxtase. E ao lado do palco, um jovem com um bandolim a olhava como se ela fosse a única pessoa no universo. Maria demorou para corresponder a esse amor. O maestro continuou. Ainda estava ferida pelo que Augusto havia feito a ela, mas Rafael foi paciente. Amou-a sem pedir nada em troca. A acompanhou em suas aulas, tocando para ela, ajudando-a a reconstruir sua vida pedaço por pedaço. Ele virou a página. Mais fotografias. Maria e Rafael juntos, sorrindo, dançando, vivendo. Quando Maria lhe contou sobre Sofia, sobre a filha que havia tido com Augusto, Rafael não hesitou nem um segundo. Amou essa menina como se fosse sua. A criou, a educou, lhe ensinou música. Camila sentia as lágrimas correndo por suas bochechas, mas não fazia nenhum esforço para detê-las. Rafael foi como um pai para minha mãe, não como um pai. Francisca interveio suavemente. Foi o pai dela. Em tudo o que importa, Sofia levava o sobrenome Azevedo porque Maria nunca quis que os Menezes soubessem de sua existência, mas em seu coração, Sofia sempre foi uma Bastos.
O maestro Alves passou várias páginas até chegar a uma fotografia que fez Camila sufocar um grito. Era um casamento. Maria com um vestido simples, mas bonito, Rafael ao seu lado, radiante de felicidade, e entre eles, uma menina de uns 5 anos com uma cesta de flores. Eles se casaram? Camila sussurrou. Se casaram, confirmou o maestro. Foi uma cerimônia pequena, íntima. Só estávamos Francisca, o pai de João, eu e alguns amigos próximos. Maria disse que foi o dia mais feliz de sua vida, que Rafael lhe havia devolvido a fé no amor. João se aproximou da mesa, olhando as fotografias com olhos úmidos. Meu pai nunca me contou isso, disse com voz quebrada. Nunca me disse que seu irmão havia se casado com Maria. Seu pai amava Rafael profundamente, Francisca explicou. Quando tudo aconteceu, a dor foi tão grande que ele decidiu enterrar essas lembranças. Pensou que era a única forma de seguir em frente. Quando tudo aconteceu, Camila perguntou, sentindo que algo terrível se aproximava. O que aconteceu? O maestro Alves fechou os olhos por um momento, como se precisasse reunir forças. Rafael e Maria foram felizes por vários anos. Sofia cresceu cercada de amor e música. Rafael lhe ensinou a tocar piano. Maria lhe ensinou a dançar. Era uma família pequena, mas perfeita. Ele abriu o álbum em outra página. Sofia adolescente sentada em frente a um piano com Rafael ao seu lado, apontando as partituras. Mas a felicidade de Maria sempre foi ameaçada por uma sombra. O pai de Augusto, Dom Fernando Menezes, nunca esqueceu seu ódio por ela. Mesmo anos depois de destruir sua carreira, ele continuava a vigiá-la. Queria se assegurar de que ela nunca recuperaria o que havia perdido. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando Dom Fernando descobriu que Maria havia se casado, que havia reconstruído sua vida, que era feliz, não pôde suportar. Seu orgulho ferido não lhe permitia aceitar que ela tivesse encontrado a paz, sem ele, nem sua família. O que ele fez? A voz de Camila era apenas um sussurro. O maestro olhou para Francisca, que assentiu levemente, dando-lhe permissão para continuar. Dom Fernando descobriu que Rafael trabalhava em uma fábrica de instrumentos musicais. Usou seus contatos para fazê-lo ser demitido. Depois fez o mesmo com o próximo emprego e o seguinte. Toda vez que Rafael encontrava emprego, alguém aparecia para tirá-lo. Ele o perseguiu. Camila disse com horror, como havia perseguido minha avó. Exatamente. Rafael lutou por meses. Pegava qualquer trabalho que pudesse encontrar. Mas Dom Fernando era implacável. Queria destruir Maria completamente e a melhor forma de fazê-lo era destruindo as pessoas que ela amava. O maestro passou para outra página do álbum. Desta vez não havia fotografias alegres. Era um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Uma noite, Rafael estava voltando para casa depois de trabalhar em uma construção. Era o único emprego que Dom Fernando não havia conseguido tirar dele ainda. Estava atravessando uma rua quando ele não pôde continuar. As lágrimas corriam livremente por seu rosto. Francisca tomou a palavra. Um automóvel o atropelou. O motorista fugiu. Nunca o encontraram. O silêncio que se seguiu foi o mais doloroso que Camila havia experimentado. Foi um acidente? Perguntou. Embora em seu coração já soubesse a resposta. Maria sempre acreditou que Dom Fernando teve algo a ver. Francisca disse suavemente, mas nunca pôde provar. A polícia encerrou o caso como um acidente, sem testemunhas, sem pistas, sem justiça. Camila olhou para o recorte de jornal. As palavras nadavam em seus olhos embaçados pelas lágrimas. Minha avó perdeu 2 amores por causa dos Menezes, disse finalmente. Augusto a abandonou e o pai de Augusto lhe tirou Rafael. Maria ficou destruída, o maestro continuou, mas tinha Sofia. Sua mãe foi a única coisa que a manteve viva durante esses anos sombrios. Elas se mudaram para longe, mudaram de cidade, tentaram desaparecer. Maria parou de dançar profissionalmente para sempre. Disse que o samba lhe lembrava demais Rafael. Mas me ensinou a mim, Camila lembrou. Me ensinou tudo o que sabia porque viu em você a esperança de um novo começo. Quando Sofia morreu naquele acidente, Maria sentiu que o destino a havia castigado novamente. Mas você era sua luz, você era a razão para seguir em frente. Camila pegou o álbum em suas mãos, passando as páginas lentamente. Fotografias de sua mãe, criança, adolescente, jovem, tão parecida com ela, que era como se olhar em um espelho do passado. E então chegou a uma página que fez seu coração parar. Era uma fotografia de Sofia, claramente grávida, sentada ao lado de um homem jovem. O homem a olhava com adoração absoluta, com uma mão sobre seu ventre. Quem é ele? Perguntou Camila,
embora algo no mais profundo de seu ser já o soubesse. O maestro Alves e Francisca trocaram um olhar carregado de significado. Esse homem, disse Francisca lentamente, é seu pai, Camila. Chamava-se Eduardo Alves. Era meu filho. A voz do maestro Luciano tremeu ao pronunciar essas palavras. Camila o olhou sem compreender. Seu filho? Sofia e Eduardo se conheceram quando ambos estudavam música no conservatório. Ela piano, ele violino. Se apaixonaram com aquela intensidade que só os jovens conhecem. Maria adorava Eduardo. Dizia que ele lhe lembrava Rafael por sua gentileza e sua paixão pela música. As lágrimas do maestro caíam sobre o álbum. Quando Sofia ficou grávida de você, foram os meses mais felizes de suas vidas. Eduardo queria se casar imediatamente, formar uma família. Tinham tantos planos, tantos sonhos. O que aconteceu? Camila mal podia falar. Eduardo morreu 3 meses antes de você nascer. Um acidente de automóvel, igual a Rafael anos antes. A coincidência atingiu Camila como um soco no estômago. Não pode ser coincidência, disse. 2 acidentes iguais na mesma família. Maria sempre suspeitou que Dom Fernando havia descoberto a conexão entre Sofia e os Alves, que havia descoberto que sua neta estava prestes a ter um filho. Nunca pudemos provar, mas o senhor acredita que Dom Fernando matou seu filho? Camila completou a frase. O maestro Alves assentiu em silêncio, incapaz de falar. Camila entendeu então por que o maestro a havia olhado daquela maneira na noite anterior, por que havia escolhido aquela música tão significativa, por que havia guardado o álbum todos esses anos. Eu sou sua neta, disse Camila. O senhor é meu avô, meu verdadeiro avô. Por sangue, sim, Eduardo era meu único filho. Quando ele morreu, uma parte de mim morreu com ele. Mas Maria me enviava fotografias suas todos os anos. Me escrevia contando como você crescia, o que você gostava, como você dançava. Era minha única conexão com você. Por que nunca veio me procurar? Maria temia que se alguém descobrisse nossa conexão, Dom Fernando viria por você também. Preferiu manter-la oculta, protegida, e eu respeitei sua decisão, embora me destroçasse o coração. Camila se levantou da cadeira e caminhou até o maestro Alves. Ela o olhou fixamente, vendo pela primeira vez os traços familiares que havia ignorado, a forma dos olhos, a linha da mandíbula, a maneira como suas mãos se moviam quando ele dirigia a música. Sem dizer uma palavra, ela o abraçou. O maestro Alves soluçou contra o ombro de sua neta. Anos de dor contida, libertando-se finalmente. Perdoe-me, sussurrou. Perdoe-me por não ter estado lá, por não ter protegido você. Não há nada a perdoar. Camila respondeu entre lágrimas. O Senhor fez o que minha avó lhe pediu. A protegeu da única maneira que podia. Permaneceram abraçados por vários minutos enquanto João e Francisca choravam em silêncio, testemunhas de um reencontro que havia levado uma vida inteira para acontecer. Quando finalmente se separaram, Camila voltou ao álbum. Havia uma última página que ela não havia visto. Era uma carta com a caligrafia de Maria para Luciano, meu querido amigo. Quando Camila ler isso, já conhecerá toda a verdade. Mas há algo mais que ela precisa saber, algo que nem mesmo eu descobri até pouco antes de morrer. Camila olhou para o maestro, que balançou a cabeça. Não sei o que diz. Maria me pediu para nunca ler lá, que era só para você. Com as mãos trêmulas, Camila começou a ler. Dom Fernando Menezes morreu há 5 anos. Mas antes de morrer fez algo que mudou tudo. Em seu testamento, deixou uma confissão escrita. Confessou ter ordenado os acidentes que mataram Rafael e Eduardo. Confessou ter destruído minha carreira por puro ódio. E confessou algo mais, que Augusto nunca soube nada disso. Seu próprio filho foi tão vítima de sua crueldade quanto nós. Camila levantou os olhos, processando o que acabara de ler. Augusto não sabia? Sussurrou. Ele não sabia o que seu pai havia feito. Tem mais. O maestro apontou para a carta. Camila continuou lendo. Essa confissão está guardada em uma caixa de segurança no Banco Nacional, junto com os documentos que comprovam sua identidade. Se você decidir revelar, lá, destruirá o legado dos Menezes para sempre. Mas também dará a Augusto a oportunidade de conhecer a verdade sobre seu próprio pai. A carta terminava com as últimas palavras. A decisão é sua, minha menina. Você pode escolher a vingança ou pode escolher a verdade. Só se lembre, o perdão não significa esquecer. Significa libertar-se das correntes do passado para poder dançar para o futuro.
Eu te amo eternamente, sua avó Maria. Camila deixou a carta cair sobre a mesa. Tudo havia mudado, absolutamente tudo. Augusto não era o vilão que ela havia acreditado. Era outra vítima de seu próprio pai, e ela tinha em suas mãos o poder de destruí-lo ou de libertá-lo. Nesse momento, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Helena. Camila, por favor, venha para a mansão. Renata encontrou os documentos do banco. Está ameaçando destruí-los. Augusto está devastado. Precisamos de você, por favor. Camila olhou para o maestro Alves, para Francisca, para João. Tenho que ir, disse com determinação. Não irá sozinha. O maestro se levantou. É hora de toda a verdade vir à tona. Toda. João pegou as chaves do carro. Vamos. E juntos, 3 gerações unidas pela dor e pelo amor, seguiram para a mansão Menezes para o confronto final. O automóvel atravessou as ruas da cidade, enquanto o sol da manhã pintava o céu com tons dourados e laranjas. Camila olhava pela janela sem realmente ver a paisagem. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo, processando tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Tinha 2 avós, Augusto Menezes, o homem que havia abandonado Maria por dinheiro, e Luciano Alves, o homem que havia perdido seu único filho por causa da crueldade de Dom Fernando. 2 famílias destruídas pelo ódio de um único homem, e ela era a ponte entre ambas. Está pronta? Perguntou João, olhando-a pelo retrovisor. Não, admitiu Camila, mas acho que nunca estarei. Algumas coisas simplesmente precisam ser enfrentadas. O maestro Alves, sentado ao seu lado, pegou sua mão com suavidade. Sua avó Maria enfrentou coisas piores do que isso, e nunca se rendeu. Essa força está em seu sangue, Camila, em ambos os sangues. Quando chegaram à mansão Menezes, o portão estava aberto. Helena os esperava na entrada com o rosto abatido por uma noite sem dormir. Obrigada por virem, disse com voz trêmula. Renata está no escritório de Augusto. Encontrou o cofre onde ele guardava os documentos do banco. Não sei como ela soube a combinação. Mas onde está Augusto? Perguntou Camila. Lá dentro, tentando fazer ela raciocinar. Mas Renata está fora de si. Diz que não vai permitir que uma empregada lhe tire o que pertence. Camila respirou fundo e caminhou em direção à mansão com passos decididos. O maestro Alves e João a seguiam de perto. O escritório de Augusto era um cômodo imponente com paredes cobertas de livros e uma escrivaninha de mogno que havia pertencido a gerações de Menezes. Mas quando Camila entrou, o que viu não era imponente, era trágico. Augusto estava sentado em uma poltrona com a cabeça entre as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Na sua frente, Renata segurava um maço de papéis amarelados com uma expressão de fúria que deformava suas feições. Aí está, gritou Renata ao ver Camila. A impostora, a mentirosa que quer roubar tudo de nós. Renata, por favor. Helena tentou acalmá-la. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Esta empregada inventou uma história ridícula para ficar com nossa fortuna e vocês, como bobos, acreditaram. Camila deu um passo à frente, mantendo a calma apesar do tornado de emoções que rugia em seu interior. Eu não inventei nada, Renata. Tudo o que eu disse é verdade, e esses papéis que você tem nas mãos provam isso. Estes papéis... Renata os agitou no ar. Estes papéis vão desaparecer e com eles sua história ridícula. Ela se virou para a lareira, onde um fogo ardia suavemente. Não. Augusto se levantou de repente. Renata, você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo, pai. Estou protegendo nossa família desta oportunista. Esses documentos contêm a confissão de seu avô. A voz do maestro Alves ressoou na sala. A confissão de Dom Fernando Menezes. Renata parou, olhando para o maestro com desconfiança. Que confissão? Do que ele está falando? Seu avô ordenou o assassinato de 2 homens inocentes. O maestro caminhou em direção a ela lentamente. Meu filho Eduardo foi um deles. Rafael Bastos foi o outro. Ele os matou porque amavam Maria. Ele os matou por puro ódio. O rosto de Renata empalideceu. Isso é mentira. Está escrito nesses papéis, com a própria letra dele, uma confissão que ele fez antes de morrer, provavelmente para limpar sua consciência. Renata olhou para os documentos em suas mãos como se de repente queimassem. Depois olhou para o pai. Pai, diga-me que isso não é verdade. Augusto não respondeu. Não conseguia. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto a verdade sobre seu próprio pai o esmagava. É verdade. Helena falou finalmente. Tudo é verdade, Renata. Seu avô era um homem cruel que destruiu vidas inocentes,
E seu pai carregou essa culpa sem nem mesmo saber. Renata recuou até bater na parede. Os papéis caíram de suas mãos, espalhando-se pelo chão. Não pode ser, sussurrou. Não pode ser. Camila se aproximou dela lentamente. A mulher que a havia humilhado durante anos agora parecia uma criança assustada enfrentando verdades grandes demais para compreender. Renata, disse Camila com voz suave, sei que me odeia. Sei que pensa que vim tirar algo de você, mas a verdade é que eu também sou vítima de tudo isso. Minha avó perdeu tudo. Minha mãe cresceu sem saber quem era seu verdadeiro pai. Meu pai morreu antes de eu nascer. Nenhum de nós escolheu esta história. Renata levantou os olhos e pela primeira vez Camila viu algo diferente em seus olhos. Não era ódio, era medo. Medo de perder tudo o que conhecia. Medo de descobrir que sua família não era o que ela acreditava. O que você vai fazer? Perguntou Renata. Vai nos destruir? Vai tornar pública essa confissão? Camila olhou para os papéis espalhados no chão. Tinha o poder de destruir o legado dos Menezes para sempre, de se vingar por tudo o que sua família havia sofrido, de fazer justiça da maneira mais devastadora possível. Mas então ela se lembrou das palavras de sua avó. O perdão não significa esquecer. Significa libertar-se das correntes do passado para poder dançar para o futuro. Ela se ajoelhou e começou a recolher os documentos um por um. Todos a observavam em silêncio, sem saber o que esperar. Quando teve todos os papéis em suas mãos, levantou-se e caminhou em direção a Augusto. Minha avó te amou uma vez, disse, olhando-o diretamente nos olhos. E apesar de tudo o que aconteceu, nunca te odiou. Ela guardou o segredo de Sofia não por vingança, mas porque queria protegê-la de seu pai, não de você. Augusto soluçou, incapaz de conter a dor. Eu deveria ter sido mais forte, disse entre lágrimas. Eu deveria ter lutado por ela. Sim, você deveria, mas não o fez. E essa é uma carga que terá que carregar pelo resto de sua vida. Camila respirou fundo antes de continuar. Mas eu não vou carregar o ódio. Minha avó Maria encontrou a felicidade apesar de tudo. Encontrou o amor com Rafael. Criou minha mãe com dignidade. Me ensinou a dançar, a sonhar, a nunca me render. Ela olhou para o maestro Alves. E embora meu pai Eduardo tenha morrido antes de me conhecer, o pai dele me encontrou. Meu avô Luciano me deu algo que nenhum documento pode comprar. Uma conexão com minha verdadeira história. Ela se virou para Renata. Não vou destruir os Menezes. Não vou tornar pública a confissão de Dom Fernando, mas também não vou fingir que nada aconteceu. Então o que você quer? Perguntou Renata. Sua voz apenas um sussurro. Quero justiça, mas não a justiça da vingança. Quero que o nome de Maria Azevedo seja restaurado. Quero que o mundo saiba que ela foi uma das maiores dançarinas de samba que já existiu. Quero que seu legado viva. Ela se voltou para Augusto. O senhor tem os recursos para fazer isso. Pode criar uma fundação em nome dela, uma escola de samba gratuita para jovens sem recursos, um lugar onde o talento importe mais que o sobrenome ou o dinheiro. Augusto a olhou com algo que parecia esperança misturada com incredulidade. Faria isso depois de tudo o que lhe fizemos? Não o faço por vocês. O faço por minha avó, por minha mãe, por Rafael e Eduardo, por todas as pessoas que Dom Fernando destruiu. Eles merecem ser lembrados, merecem que sua dor se transforme em algo bonito. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os que haviam preenchido aquela sala antes. Não era um silêncio de tensão ou dor. Era um silêncio de transformação, de algo velho morrendo para que algo novo pudesse nascer. Augusto se levantou lentamente e caminhou até Camila. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, não havia arrogância em sua postura, apenas humanidade. Eu farei, disse com voz trêmula. Criarei essa fundação, restaurarei o nome de Maria e farei tudo o que puder para reparar o dano que minha família causou. Ele estendeu a mão para ela. Não lhe peço que me perdoe. Não mereço. Só lhe peço uma oportunidade de conhecer. Lá, de ser parte de sua vida, se me permitir. Camila olhou para aquela mão estendida. A mão do homem que havia humilhado sua avó. Do homem cujo pai havia destruído tudo o que ela amava. Mas também era a mão de seu avô, da única família de sangue paterno que lhe restava. Ela pegou a mão dele. O perdão se constrói dia a dia. Disse, não com palavras, mas com ações. Demonstre-me que pode ser o homem que minha avó uma vez amou. Augusto assentiu, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Helena se aproximou deles, pegando a mão de Camila entre as suas. Obrigada, sussurrou.
Obrigada por nos dar esta oportunidade. Renata permaneceu afastada, observando a cena sem saber como reagir. Camila se aproximou dela. Sei que isso é difícil para você. Acabou de descobrir que tem uma sobrinha, que seu avô era um assassino, que tudo o que você acreditava sobre sua família era uma mentira. Renata baixou o olhar. Eu a tratei horrivelmente por anos. Eu sei. Não sei se posso mudar da noite para o dia. Ninguém pede isso a você. Só peço que tente. Pela primeira vez, Renata a olhou sem hostilidade. Vou tentar, disse simplesmente. Não era uma reconciliação, nem mesmo uma desculpa completa, mas era um começo. O maestro Alves se aproximou do grupo com João ao seu lado. Há algo mais que devemos fazer, disse o maestro. Algo que Maria teria querido. João sorriu, entendendo imediatamente. Tem razão. Camila os olhou sem compreender. O quê? O maestro caminhou em direção ao grande salão onde, apenas uma noite antes, Camila havia dançado o samba que mudou tudo. Uma última dança, não de humilhação, não de prova, uma dança de celebração, de encerramento, de um novo começo. João estendeu a mão para Camila. Me concede esta dança? Camila sorriu. Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Será uma honra. O Manda Alves sentou-se em frente ao piano de cauda que descansava em um canto do salão. Seus dedos, que haviam dirigido orquestras inteiras, agora tocavam as primeiras notas de uma melodia que Camila conhecia de cor. Era a canção que Maria lhe cantarolava quando criança. A canção que Rafael havia composto para ela décadas atrás. A canção que nunca havia sido tocada em público. Até agora, Camila fechou os olhos e deixou que a música a envolvesse. Sentiu a presença de sua avó ao seu lado, de sua mãe, de Rafael, de Eduardo, todos os que haviam amado e perdido, todos os que haviam lutado e caído, estavam ali com ela naquele momento. E ela dançou. Danço por Maria, a dançarina que nunca se rendeu. Danço por Sofia, a mãe que nunca conheceu. Danço por Rafael e Eduardo, os homens que amaram sua família até o fim. Danço por ela mesma, a menina que cresceu sem saber quem era e que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Quando a música terminou, Camila abriu os olhos. Augusto, Helena e Renata a observavam com lágrimas nos olhos. O maestro Alves sorria do piano. João a segurava com a mesma devoção com que Rafael havia segurado Maria tantos anos atrás. Sua avó estaria orgulhosa, sussurrou João. Eu sei, respondeu Camila. Posso senti-la. Semanas depois, a Fundação Maria Azevedo abriu suas portas. Era uma escola de samba gratuita para jovens de baixa renda, localizada no mesmo edifício onde Maria havia dado suas últimas aulas décadas atrás. Camila dirigia os programas de dança. O maestro Alves ensinava música. João administrava e até Renata, em uma reviravolta que ninguém esperava, envolveu-se nas relações públicas, usando seus contatos sociais para conseguir doações e patrocínios. Augusto cumpriu cada uma de suas promessas. Restaurou o nome de Maria em cada círculo onde havia sido difamada. Financiou documentários sobre sua vida. Doou metade de sua fortuna para causas beneficentes. E todo ano, no aniversário da morte de Maria, a fundação organizava uma gala onde os estudantes dançavam em sua homenagem. Na primeira dessas galas, Camila subiu ao palco para dirigir algumas palavras ao público. Minha avó me ensinou que o samba se dança com a alma, que cada passo é uma história, que cada giro é uma emoção. Hoje os convido a dançar conosco. Não importa se nunca dançaram antes, não importa de onde vêm ou quanto dinheiro têm, porque nesta pista todos somos iguais, todos somos humanos, todos temos histórias que merecem ser contadas. A música começou a tocar, e, um a um, os presentes se levantaram de seus assentos e começaram a dançar. Ricos e pobres, jovens e velhos, todos unidos pela magia do samba. Camila olhou para o teto, onde as luzes criavam padrões que pareciam estrelas. Conseguimos, vovó, sussurrou. Seu legado vive, e em algum lugar além do tempo e do espaço, Maria Azevedo sorriu, porque o amor verdadeiro nunca morre, só se transforma em memórias, em lições, na força que nos sustenta quando tudo mais desmorona e no samba eterno das almas que se atrevem a dançar.